Agora, então, ouvindo isso que o Arnaldo está falando, que é improvável que o Flamengo jogue um futebol horroroso e tudo mais, é como se a coisa estivesse mais na mão do Palmeiras. Depende do Palmeiras jogar pra caramba. E aí a pergunta é, the question is, como? Como que o Palmeiras vai passar do estágio que ele está agora para jogar pra caramba? Você faria 3 zagueiros? Eu? Opa! Eu posso escalar o time aqui se você quiser. Vai. O Everton, Mike, Vitor Reis pela direita, Gomes, Murilo, Caio Paulista pela esquerda, no meio campo o Aníbal e o Veiga, Felipe Anderson, Lázaro e Flaco. Esse é meu time. Esse time, o que eu vejo que a única forma de você fazer um gol ou 2 gols no Flamengo é fazendo o primeiro gol. Se o Flamengo fizer o primeiro gol, talvez até essa situação venha mais rápido, né? De torcedor bravo e tal. Agora, normalmente, os times do Tite, na hora de se defender, ele vai armar as 2 linhas muito próximas, não tem espaço para jogador que recebe a bola na frente, né? Porque furar essas 2 linhas é muito difícil. Por isso que eu acho que deveria arriscar um pouco com o Veiga vindo de trás, que ele tem um passe mais qualificado para frente, Felipe Anderson mais por dentro. Felipe tem um bom arremate de média distância, né? Aproveitar a força física do Caio pela esquerda, a altura do Caio na bola aérea, os 3 zagueiros, o Flaco. Então vai ser um jogo em que o Palmeiras, para fazer um gol ou para pressionar o Flamengo, vai precisar muito ter a bola perto da área do Flamengo. E aí isso, para mim, é fundamental os 3 zagueiros por causa disso, porque numa perseguição, numa marcação alta, eles conseguem, pelo menos tem aptidão para isso, que é marcar, né, ao lado do Aníbal, e ter um time em que a bola fique mais perto, tenha volume. Sabe aquelas faltinhas laterais, escanteio. E daí a bola parada com os 3, com o Flaco. Exato. E o Lázaro. São jogadores bons de bola parada. E você tem um problema do Flamengo, né? E você tem Veiga e Felipe Anderson que batem bem na bola. Exato. Né? A gente não pode desprezar a qualidade dos jogadores do Palmeiras. Porque diante do que vimos no Maracanã, a sensação que a gente tem é que aí tem um monte de camarão dormindo e a onda levou. Esses jogadores têm muita qualidade, cara. O Everton é um baita goleiro, o Murilo é um ótimo zagueiro, o Vitor Reis tem demonstrado tudo que sabe, o Aníbal sabe jogar bola, o Veiga sempre foi decisivo, o Felipe Anderson, né? Então, você tem jogadores capazes de fazer a construção de um resultado. O Flamengo tem muito mais. A vantagem é muito grande. Entendeu? Você ter a possibilidade de tomar um gol e mesmo assim sair classificado é uma vantagem muito grande nesse tipo de confronto. Agora, também você tem que pesar aquilo que o Palmeiras faz no Allianz Parque. O Palmeiras ficou 9 meses sem perder um jogo no Allianz Parque. Perdeu agora, recentemente por Vitória de forma bizonha, né? Então, é muito forte no Allianz Parque. E no contraponto, você pode dizer, mas nos últimos 7 anos foram 6 empates e 3 derrotas contra o Flamengo. Ok, mas nem era o Flamengo do Jorge Jesus. São 7 anos, é para trás. Começa mais atrás essa série. Né? Então, cara, assim, resta muito pouco a dizer, sem ser a questão tática, que eu acho que eu faria isso, desse jeito, o time, ou até com o Marcos Rocha na direita, como ala, porque ele tem um bom passe, encaixar um passe diante, como ele encaixou lá contra o Botafogo, lembra? Que o Flaco Lopes perdeu o gol cara a cara, é fundamental. Ele tem muito mais isso que o Mike. O Mike pode ser um desafogo numa hora em que o Flamengo sai, porque o Flamengo vai sair também. O Flamengo não vai ficar lá atrás o tempo todo com a bola que tem, com os jogadores que tem, com a qualidade que tem. Então também não dá para desequilibrar o time e ter jogadores só passadores, jogadores só com força física ou só bola aérea. Você precisa ter uma flecha, alguém que seja mais agudo, né? Com a ausência do Estevão, que eu imagino que não vá jogar a partida de amanhã.
Nessa forma... Não, eu ia falar do regulamento, só lembrar. Você imagina se no regulamento passado o gol qualificado? Ah, isso é você 2-0. na navalha, não posso tomar um gol, foi virar 4, imagina aí. O 2-0 com aquele regulamento era praticamente irreversível, o 2-0 do mandante, né? Agora, assim, nessa formação que foi esboçada contra o Inter, o Veiga tem que jogar muito também defensivamente. O Veiga, se o De La Cruz jogar, teria que ir atrás do De La Cruz. Ele joga numa função diferente, né? Porque defensivamente ele tem que fazer coisas que ele não faz normalmente, né? Sim. Vai ter que ter uma participação diferente do que ele vinha tendo até então. A outra possibilidade é colocar eu colocaria, por incrível que pareça, né? Eu não gostei nada do comportamento do Richard Rios e tal, mas o Rios tem uma coisa que é boa, muito boa, que é um chute de média distância muito bom. Então, talvez seja Aníbal e Rios, com o Felipe Anderson do lado esquerdo e o Flaco e o Veiga mais adiantado. Pode ser que seja esse o modelo do Abel. E a outra coisa é o goleiro de Copas que não foi exigido, Matheus, no Maracanã. Praticamente a bola não foi. Pelo esboço do Palmeiras, pela questão da bola aérea, pela questão da bola parada, pela fragilidade do Flamengo na bola aérea, ele vai ser exigido para Dedéu. E não é exigido só em chute de média distância, é em qualquer cruzamento, né? De novo, é uma situação delicada que o Tite tem para lidar, eu acho. Sabe? E agora ele não vai voltar atrás, né? Eu acho que não vai voltar atrás, né? Dá para voltar. E convenhamos, é uma questão, né? O goleiro que joga... Uma coisa é você jogar em casa, num jogo que o seu time toma a iniciativa, determina... Ele até ajudou na construção, que ele bate bem na bola e tal. A bola não foi no gol dele. A tendência é a bola ir no gol dele diversas vezes, nesse jogo da volta. E olha que situação, cara. Tá falando de um jogo desse tamanho, grande, precisando de caras decisivos. O Massa elencou 14 mil jogadores... A gente não falou de Dudu, né, cara? Para um jogo desse. Sabe em outro mundo, em outras A gente não falou de Dudu e não vai falar de Gabigol. Tá? Cara. Não vai falar de Dudu e Gabigol. Um jogo desse tamanho, cara, os dois estão quase sendo colocados de lado ali. É verdade. Você falou, Massa? Dudu não tem condição, cara. Você viu o primeiro tempo contra o Inter, ele tá totalmente sem condições de jogo. Do ponto de vista físico. Físico, técnico, emocional, né? Não dá sequência nos lances, não consegue correr direito. Tá estranho. O adversário tá tomando fácil a bola dele também. Muito fácil. Sim, ele não tá bem. Mas ele precisa jogar, mas não amanhã, né? Amanhã não, aí tudo bem, você pode tentar lá um segundo tempo, tá 0-0, põe o cara, vai pela mística, vai pelo carrinho, vai. Aí ele é muito bom tecnicamente, sobra uma bola pra ele pode decidir alguma coisa. Aí é outra questão, né? Que isso também conta, né, gente? 7 anos sem perder, uma hora acaba. Não sei se vai ser quarta-feira. O James Moreira, eu ia chamar o cara de Rames, mas acho que é James o nome dele. Até melhor, né? Melhor. James Moreira. Rames fala. Ele fala o seguinte: vocês ainda não falaram do seguinte cenário: Palmeiras perde quarta-feira e perde domingo. Falamos do cenário. Aí é praticamente uma frente só Libertadores. É isso. Joga a pressão toda pro jogo dos 2 jogos contra o Botafogo. E aí ele vai de reserva do reserva contra o São Paulo. Aí, se ele fez aquilo aquela vez pra jogar contra quem que era? O São Paulo mesmo. Não, mas quem que ele tinha? O Flamengo, a final da Libertadores. Então, ele vai fazer de novo. Se perder domingo? Acho que sim. Que aí abriu aí eu acho que ele vai com o Botafogo a Vera pra tudo que ele tem. É isso. Pode. E o André Bala a chance não é pequena disso acontecer. O quê? Perder os dois. O André Bala fala: ouvindo os comentários do Arnaldo, vai ser impossível o Flamengo reverter esse placar de 18-0 que o Palmeiras construiu. Eu acho que vai dar Mengão, sim, com... Você sempre acha, né? Mas vai. Eu também acho que vai. O que o Massinho tá falando, ele tá pragmaticamente. Ele morou onde lá? A probabilidade... Eu morei no Flamengo, morei em Laranjeiras. Laranjeiras. A probabilidade de a gente acabar a semana com o Flamengo classificado na Copa do Brasil e com mais 3 pontos de vantagem sobre o Palmeiras no Brasileiro, ela é a maior possibilidade. Ainda é a maior possibilidade. O que deixaria o Palmeiras praticamente numa frente só. O que eu tô falando é que o Flamengo arrumou problemas para ele que não precisava. Mas aquela mensagem que a gente recebeu anteriormente, eu tô muito com ela.
quando ele faz a pergunta, qual time que vocês ainda estariam discutindo se não fosse o Palmeiras? Ela é boa também. Nesse sentido. Qualquer outro time. Talvez nenhum mais. Ou São Paulo, Morumbi, como eu falei, o Botafogo pelo... Então, cara, mas não é o Del Valle, o Flamengo é um time muito bom, cara. Entendeu? Sim. Não é o Del Valle, não é o Água Santa, não é o São Paulo do Ceni, entendeu? Já quando foi com o São Paulo do Dorival já não deu certo, entendeu? Quando tem um pouquinho de trabalho do outro lado, é muito mais difícil remontar. E o trabalho que o Tite está fazendo é excelente. E você viu, ele lembrou do Dorival, o Palmeiras tenta fazer o segundo e acaba tomando, certo? Foi isso, contra-ataque. Né? E no contra-ataque. Me parece um cenário... E o primeiro gol foi sem querer, né? Foi um que pode acontecer um pouco isso. Do Piquerez, O que pode acontecer, né? Sei lá, o Palmeiras chega uma hora, vai pro tudo. Mas eu não achei que o Palmeiras estava... Eu não achei que o Palmeiras estava mal no jogo, não. Neste jogo especificamente contra o São Paulo. Depois tomou o gol, aí sim deu uma... Depois tomou um empate. Aí deu uma caída, mas... Cara, tem tanta coisa que influencia, né? Tanta coisa que pode acontecer. Tem a arbitragem do Daronco. A arbitragem do Daronco é ruim pro Palmeiras, eu diria. Não. Eu acho que... Não, ruim no sentido... Porque ele não deixa o jogo, o jogo não anda. Mas pode ser... Se o Palmeiras for para 3 zagueiros, um atacante, bola parada... Ele vai ter muita bola parada, isso é verdade. Eu acho que é um jogo que o VAR vai trabalhar muito na linha de impedimento, muito. Se o Rony jogar, certeza. mas é uma brincadeira, né? Mas eu imagino que o jogo vai ser pautado naqueles... E se ficar 0-0, vamos perguntar para o Abel, o Palmeiras cruzou 63 bolas... Não tinha outro jeito de fazer a bola entrar, tal. Olha, mas o Daronco era bola cantada, né? Era muito difícil não ser ele num jogo desse, a CBF... Olha, sendo gaúcho ali, tinha quase certeza que era ele, assim. Bom, vamos mostrar uma tela aí agora com os resultados do Palmeiras após perder o primeiro jogo em mata-mata com o Abel. Assim, a tela mostra o seguinte: depois de um primeiro jogo em que foi derrotado no mata-mata, o que aconteceu no segundo? Jogo de ida, São Paulo ganha do Palmeiras por 3-1. Na volta, o Flamengo amassa o São Paulo no Allianz, 4-0, é campeão paulista. O Palmeiras. No Copa do Brasil de 22, na ida... Copa do Brasil de 22, na ida... O São Paulo vence por 1-0. Na volta, o Palmeiras vence por 2-1, vai para os pênaltis e o São Paulo leva. Certo? Depois, contra o Atlético Paranaense na Libertadores, no jogo de ida, ganha de 1-0. Perde de 1-0, desculpa. Na volta, 2-2, eliminado. Gol de Alex Santana, inclusive. Gol do Alex Santana. No Paulistão, jogo de ida, perde de 1-2, na volta 4-0 contra o Água Santa. Campeão. Na Copa do Brasil, em 2023, na ida perde de 1-0 e na volta perde de 2-1. 2 derrotas, São Paulo passa. E no Paulistão desse ano, na ida perde de 1-0 e na volta inverte, ganha por 2-0, é campeão o Palmeiras. Então tá aí. De cara eu quero dizer que 50% não é pouco pra mim. De reverter assim depois de derrotas metade, sim. Eu não acho pouco. É que assim, vamos falar que das 3, os 3 foram em campeonatos dos menos importantes. Um foi contra o São Paulo e aí sim é gigante, né? Você toma ali 3-1 e amassa 4-0, isso aí é inegável. Os outros foram no Campeonato Paulista, contra o Água Santa e contra o Santos, ok, é grande também, mas não subiu uma super montanha. Massa. Não, mas é que na verdade, o que esses confrontos mostram, né? Que o Palmeiras do Abel parece que ele tem dificuldade de jogar como... dificuldade no primeiro jogo do mata-mata, né? Tem algumas exceções, claro, a vitória contra o River lá na Libertadores, há alguns confrontos da Libertadores em que o Palmeiras ganhou bem o primeiro jogo, enfim. Isso não é uma regra, né? Não é uma regra no tempo do Abel,
né? Vai completar 4 anos agora, mas significa muito pouco se você contar quais são os adversários, né? O adversário hoje é completamente diferente, a característica é completamente diferente, os times são diferentes, o trabalho no Flamengo é diferente, então não tem muito significado. O Palmeiras consegue algumas remontadas, sim, mas para amanhã, para o jogo de amanhã, o Palmeiras vai precisar, mais do que qualquer coisa, fazer algo que tem feito muito mal. Primeiro, a saída de bola, né? Uma coisa que o primeiro gol do Flamengo lá no Maracanã sai numa bola que o Palmeiras entrega para o Flamengo. Segundo, esperar que alguns jogadores que não estão neste ano correspondendo tão bem possam fazer um jogo definitivo. O Palmeiras precisa muito de alguns deles, como o Gomes, como o Veiga, como o Aníbal. Não sei se o Zé Rafael tem condições de jogar, acho que não, mas se jogar o Zé Rafael, né? O Rony, que em algum momento vai talvez entrar no jogo e que vinha numa fase muito ruim, apesar de ter decidido o jogo lá no Beira-Rio, né? A favor do Palmeiras. Então tem alguns jogadores que precisam encaixar, melhorar tecnicamente, e o Abel também adotar a melhor estratégia para o jogo de amanhã. Essa para mim é uma questão fundamental. O que eu acho que vai ser o jogo amanhã? O Flamengo vai jogar com as linhas próximas, como faz bem o Tite. O Flamengo não vai dar... O Palmeiras vai ter espaço para correr, pouco espaço. Então vai ser um jogo muito mais de imposição física, um jogo muito mais de bola na área, um jogo muito mais de deixar a bola perto da área do Flamengo, as faltas laterais, os chutes de média distância, os escanteios, do que qualquer um jogo aberto, com espaço. O Flamengo vai deixar espaço e o Flamengo vai, sem dúvida nenhuma, apostar nos tiros rápidos, nas saídas rápidas, né? Principalmente um jogador para mim que o Gerson está num lugar fora desse quadro que eu vou falar, mas que é o De La Cruz, se ele tiver condição de jogo, porque é um jogador que alimenta o ataque com velocidade, né? Um jogador que faz como diz o Arnaldo, ele fala sempre assim: atenção players, farei o box to box bem feito, que é o área a área que o De La Cruz faz, e faz muito bem. Então, o primeiro jogo mostrou uma lição, o Zé Rafael não conseguiu, ninguém conseguiu marcar o De La Cruz. O Pedro é um jogador definitivo. Quer dizer, gente, é muito difícil subir essa montanha aí para o jogo contra o Flamengo. Mas o que eu posso dizer de estado de ânimo, de trabalho, de comissão, como informação, é que o Flamengo vai ter trabalho, muito mais trabalho que teve no jogo do Maracanã. Eu acho que tem uma coisa, o futebol tem o que aconteceu da quarta passada para cá influencia no jogo da volta. Tanto as partidas que Palmeiras e Flamengo fizeram, Palmeiras contra Inter e Flamengo contra São Paulo, quanto a atmosfera. O que aconteceu de quarta para cá? Antes do final de semana, antes da rodada do Brasileiro do final de semana, Mancha invadiu a academia, o Flamengo estava tudo tranquilo. E aí, depois do final de semana, para mim, a sensação que eu tenho é que, como é muito difícil, o Flamengo abriu 2-0, o Palmeiras está, digamos, entendam bem, numa situação confortável. O que vier é lucro. A possibilidade de classificação, ela não é grande. E o Flamengo aumentou muito a sua responsabilidade. É quase como você falou, obrigação, né, Tino? Você falou obrigação, essa palavra. Não deveria ter essa palavra num jogo envolvendo esses dois times. Não seria obrigação de um ou de outro passar. Pela estratégia do Flamengo no Brasileiro, virou obrigação. A pressão está todo lado do Flamengo. É incrível isso. É incrível. É incrível. A pressão está do lado de quem abriu 2-0.